Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém? Deus é bom demais. Nós estamos estudando ao longo desses 2 meses alguns atributos de Deus e temos descoberto o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom. Antes da gente começar a mensagem propriamente dita, eu queria lembrar você que é pai de adolescente para levar e fazer a inscrição do seu filho no In-House Camp que a gente vai ter, certo, Paulo? Certo, Micheline? Dia 23 e 24 de março, de 20 a 23 de março, isso, de 20 a 23 de março, teremos o nosso In-House Camp, vai acontecer ali no Parque Mós da cidade, para todos os adolescentes. Então você não pode deixar de participar, adolescente, pai de adolescente, você também não pode deixar de motivar seu filho a estar participando desse camp, que vai ser bênção de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Meus irmãos, estamos falando ao longo desses 2 últimos meses sobre Deus é real. Hoje é o fechamento da nossa série de mensagens, onde estamos estudando os atributos do nosso Deus. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é o Emanuel, é o Deus conosco, aquele que caminha conosco de eternidade em eternidade. E a gente parou para se aprofundar em 7 características desse Deus, que são características muito importantes. Ruz, vou precisar da sua ajuda aí que não está funcionando aqui. 7 características. Falamos sobre a bondade de Deus, sobre a soberania de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria, a justiça. Semana passada falamos sobre o amor. E hoje nós vamos encerrar com o 7º atributo desse Deus, que é um atributo extremamente importante, que fala muito aos nossos corações nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Nosso Deus é fiel, é um Deus que é fiel. Quando nós falamos em fidelidade, na atualidade, é algo que é difícil de encontrar. Quando olhamos para a humanidade de uma forma geral, o que nós mais vemos são traições, são pessoas que tentam passar outras pessoas para trás por algum motivo. E sempre a ideia da fidelidade, ela se distancia cada vez mais da humanidade. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós podemos descansar na fidelidade desse nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel. Vamos para o próximo? Olha que coisa maravilhosa esse texto. Mais uma, Rússia, por favor. Esse texto ele vai falar e vai demonstrar a fidelidade do nosso Senhor. Ele vai falar: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que promete, ele é fiel. O autor de Hebreus nos deixa claro essa fidelidade de Deus para conosco. Deus é muito fiel, Deus nunca falha. Na verdade, não é que Ele é muito fiel, Ele é fiel, Ele é sempre fiel, porque a fidelidade faz parte da sua característica, faz parte do seu caráter, faz parte da sua essência. A fidelidade para Deus não é um padrão aonde Ele vai buscar, não é um padrão onde Ele vai questionar e vai procurar informações para que Ele possa agir daquela forma. Não, porque a fidelidade de Deus é o próprio Deus, porque Deus é fiel. Na verdade, Deus é o padrão de fidelidade, Deus é a referência de fidelidade para nós. E aí nós podemos descansar quando, mesmo em meio a uma sociedade, onde a fidelidade perdeu o valor, mesmo em meio à sociedade onde a fidelidade já é difícil de se encontrar, mesmo em meio à sociedade onde a fidelidade é algo que já não é mais um conceito, não é mais uma verdade absoluta. Quando olhamos para os céus, podemos ter a certeza de que temos um Deus que é fiel. Esse Deus é fiel. Ele é fiel comigo, Ele é fiel com você. Qualquer um aqui que tenha passado por alguma dor da traição, qualquer um que tenha passado aqui por uma pernada, talvez você estava almejando algum novo emprego, você estava almejando uma nova posição de emprego, e aquela pessoa que estava do seu lado, talvez ali dando um tapinha nas suas costas, te motivando, te incentivando, foi ela que passou a perna em você.
Talvez algum outro tipo de traição tenha atingido você, e você esteja tão magoado, tão entristecido. Mas eu quero dizer para você que enquanto você buscar fidelidade nos homens, você vai se entristecer e você vai se magoar. Agora, quando você buscar a fidelidade em Deus, você vai ser pleno e você vai ser satisfeito. Porque só em Deus temos a fidelidade completa, a fidelidade perfeita. Por quê? Nosso Deus, podemos passar? Nosso Deus, Ele é um Deus em que a sua fidelidade, ela faz parte do seu caráter. Mais um, Rico, por favor. A fidelidade, mais um, a fidelidade faz parte do seu caráter. A natureza da fidelidade de Deus é porque Deus é fiel a si mesmo. Ele não é fiel a alguém, Ele é fiel a si mesmo, ao seu caráter. Como o caráter dele é sempre um caráter bom, é sempre um caráter imutável, é sempre um caráter onde Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre tudo aquilo que Ele deixou escrito. Ele olha para o seu caráter e Ele não falha consigo mesmo. Esse texto vai mostrar para a gente algumas características do caráter de Deus e vai reforçar que Ele é um Deus fiel, porque Ele é fiel ao seu caráter. Aqui vai falar, ó, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete o quê? Erros, justo e reto Ele é. Esse é o Deus em quem eu confio, esse é o Deus em quem você confia. Um Deus que tem um caráter imutável, um caráter inabalável. Aqui ele começa falando, Ele é a rocha, dá uma ideia de que é um Deus que tem um caráter inabalável, um Deus que tem um caráter imutável. E é um Deus que Ele é fiel a esse caráter. A fidelidade de Deus é porque Ele é fiel a si mesmo. Ele fala, a palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo nós sendo infiéis com Ele, Ele se mantém fiel a nós. Porque na verdade, a fundamentação da fidelidade dele não é em mim, não é em você. A fundamentação da fidelidade é uma fidelidade ao caráter dele, que é um caráter perfeito. Nessa noite, meu querido, eu queria convidar você a conhecer e entender essa fidelidade de Deus. Mas essa fidelidade, ela não para no seu caráter. Vamos lá, Rico, para a próxima. A fidelidade do Senhor, mais duas vezes. A fidelidade do Senhor também é a sua palavra. A palavra do Senhor foi escrita e foi preparada por Ele, e Ele deixou várias e várias e várias promessas. E Ele não falha. Todas as promessas que Ele deixou, elas se cumpriram ou se cumprirão. Nenhuma das promessas vai ficar sem ser cumprida. O Senhor não é um Deus que mente, o Senhor não é um Deus que prepara ou que deixa alguma palavra e depois não cumpre. O Senhor é um Deus que é fiel à sua palavra. Tudo que está escrito na sua palavra, ou se cumpriu ou vai se cumprir. Esse texto vai falar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, isso aqui é a base para que nós possamos ser perdoados. Nós somos perdoados porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele fala que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pecado confessado, pecado perdoado. Se nós formos olhar, temos vários e vários exemplos de promessas na palavra do Senhor que foram cumpridas. E eu quero dizer para você que todas elas se cumprirão. Que a palavra do Senhor, ela se cumprirá na sua totalidade. E aí quando a gente olha, Deus sendo fiel a Abraão, Ele promete a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação. Muito embora o tempo tenha passado, muito embora até Abraão tenha num certo momento duvidado, mas o Senhor não deixou de ser fiel a Abraão. O Senhor não deixou de ser fiel a Abraão. A promessa que Ele tinha feito a Abraão, ela não ficou para trás. A promessa que Ele fez a Abraão, ela foi cumprida. Quando a gente olha para o povo de judeu, a promessa da libertação e para chegar numa terra onde manava leite e mel, também foi cumprida.
muito embora 40 anos de deserto. Algumas murmurações, algumas reclamações na caminhada, justamente porque o povo muitas das vezes não conseguia compreender essa fidelidade de Deus. E aí o povo reclamava, o povo resmungava, e Deus a todo momento dando provas da sua fidelidade. Foram 40 anos no deserto, mas 40 anos desfrutando da fidelidade do Senhor, até que chegar à terra prometida. Quando a gente olha para Jesus anunciado desde o início, quando nós lemos o Velho Testamento, nós enxergamos o Velho Testamento apontando para a vinda de Cristo. Nós enxergamos o Velho Testamento todo messiânico, mostrando, profetizando a vinda daquele que seria o Salvador. E aí Jesus vem, ele chega, ele nasce, ele se sacrifica, ele é ressurreto, e por isso nós temos salvação em Deus. Por isso nós temos salvação em Deus. A fidelidade de Deus para conosco, ela é ao longo da história. Ela é ao longo da história, ela não é pontual. A fidelidade do Senhor, ela não foi só para o povo do Egito, ela não foi só para Abraão, ela não foi só para garantir a vinda de Jesus, ela é para mim, é para você nessa noite. Muitas das vezes a gente procura acreditar e a gente acaba às vezes acreditando em pessoas e somos frustrados. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quando nós acreditamos e confiamos em Deus, nós nunca seremos frustrados. Porque o nosso Deus é um Deus que é fiel a si mesmo, ao seu caráter, mas Ele é um Deus fiel à sua promessa. Ele é um Deus fiel à sua palavra. E quantas promessas nós não temos para cada um de nós? Deus já nos deu uma promessa. E eu quero convidar você nessa noite agora, olhando para todas essas questões da fidelidade, olhando para essas características da fidelidade de Deus, enxergar qual é a resposta que nós devemos dar a essa fidelidade de Deus. Qual é a resposta que você pode dar à fidelidade de Deus? Um Deus que é fiel, um Deus que acompanha você, um Deus que em tudo que você faz, Ele garante a fidelidade. Qual é a resposta? E aí eu coloquei 3 respostas que a gente pode dar. A primeira resposta é que nós devemos confiar na sua salvação através da fé. Nós devemos confiar na salvação de Cristo através da fé. Nós precisamos enxergar para Ele e confiarmos, entregarmos a nossa fé e depositarmos a nossa fé só em Cristo Jesus, para que então possamos ser salvos. Isso é garantia de Deus, uma vez que nós entregamos a nossa fé ao Senhor Jesus Cristo, nós somos o que? Salvos. A palavra do Senhor em Efésios 2 vai falar: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é por meio da fé. Quando eu olho para essa fidelidade de Deus, quando eu olho para a promessa de salvação de Deus, a resposta que eu preciso dar é uma resposta de fé ao sacrifício que Cristo fez por mim. Segunda resposta que eu posso dar é uma resposta de confiar no seu perdão através da confissão. Lá em 1 João vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Desde que o pecado entrou na humanidade, ele nos destruiu. Desde que o pecado entrou na humanidade, ele nos separou. Uma vez sendo salvos através da fé em Cristo Jesus, agora nós temos uma nova vida, uma novidade de vida em Cristo. Mas mesmo assim, o pecado ainda nos assola, ele nos atrapalha. E aí a palavra do Senhor vem e nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Pecado confessado, pecado perdoado. Você pode ter feito a pior coisa que você possa imaginar. Você fala: pastor, não tem mais jeito.
pastor, eu cometi delitos seríssimos. Eu quero dizer para você que se você se derramar e se confessar diante do Senhor, você será perdoado. Como eu fui, como muitos aqui de nós fomos. A grande questão é, nós precisamos enxergar essa fidelidade de Deus e abrir a nossa caixa preta diante dele. Às vezes temos tantas coisas que estão dentro de nós, tantas coisas que acontecem, e a gente não se derrama, a gente não confessa, a gente não conversa com Deus, por medo justamente da infidelidade. Por medo da infidelidade, nós estamos tão acostumados com a infidelidade do mundo, que muitas das vezes a expectativa que temos de um Deus é que Ele não seja fiel. Mas eu quero dizer para você que esse Deus, Ele é fiel. E uma vez que você se abrir, uma vez que você se derramar, uma vez que você confessar os seus pecados diante dEle, Ele é fiel e justo para purificar você de toda iniquidade. Quero convidar você nessa noite a olhar para esse Deus e enxergar essa fidelidade dEle. Se nós não conseguimos enxergar a fidelidade dEle, nós não conseguiremos ter confiança. Mas quando eu olho para um Deus que é fiel, eu consigo confiar, e em eu confiando, eu consigo ter fé nele, e eu consigo me confessar diante dele, abrir a caixa preta diante dele e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa e nessa área da minha vida. Cada um de nós tem as áreas da vida que são áreas blindadas, são áreas protegidas. Tem áreas na nossa vida que ninguém põe a mão, mas eu quero convidar você nessa noite a abrir essas áreas para o Senhor e confessar: Senhor, eu preciso da ação fiel do Senhor na minha vida. Da ação fiel do Senhor na minha vida. E em terceiro lugar, nós devemos confiar em seus propósitos através da obediência. O Senhor tem propósitos para mim, o Senhor tem propósitos para você, o Senhor tem propósitos para todos nós aqui. E Ele nos convida a sermos fiéis a Ele através da obediência. Ele é fiel nos seus propósitos. Ele já tem planos desenhados para você, planos desenhados para mim. A palavra do Senhor vai falar que os planos do Senhor nunca são frustrados. Os planos do Senhor nunca são mudados, porque os planos que Ele escreveu, Ele vai cumprir. Mas Ele espera de nós, Ele deseja que nós sejamos fiéis através da obediência. Às vezes Deus tem planos maravilhosos para nós e nós desejamos não obedecê-lo. Às vezes o Senhor planejou coisas maravilhosas para nós e nós não desfrutamos porque nós não obedecemos. Muito embora Deus seja fiel para conosco, nós não somos fiéis para com Ele. Até chegamos a vir à igreja, frequentamos a igreja, participamos, mas no fundo, nós não obedecemos. Quando Ele nos chama para obedecer, quando Ele nos chama para realmente termos agora uma vida diferente, porque os propósitos dele são maiores para nós, porque os planos dele são mais altos do que os nossos, nós nos retraímos e muitas das vezes não obedecemos Ele. Se nós queremos experimentar os melhores planos do Senhor, se nós queremos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, nós precisamos nos render a Ele, nós precisamos obedecê-lo. Em Filipenses 1:6 vai falar o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa obra, ou a obra dentro de nós, só começou, mas a fidelidade de Deus garante que essa obra ela vai ser completa até a segunda volta de Cristo. Amém. Eu quero dizer para você, ainda temos tempo.
ainda temos tempo de, se você ainda não buscou sua salvação, de buscar sua salvação. Ainda temos tempo, se você ainda não buscou perdão para o seu pecado, você tem tempo de buscar perdão para o seu pecado. E ainda temos tempo também para que você desfrute dos melhores planos de Deus para a sua vida. Basta confiar e basta obedecer. Eu quero convidar você nessa noite a refletir nessa fidelidade de Deus, nesse Deus extremamente fiel que nós temos, nesse Deus que nunca falha, e esse Deus que tem olhado por mim, tem olhado por você, tem trabalhado na nossa vida diariamente, constantemente. Muitas das vezes a gente não percebe, mas o Senhor é Senhor da história, e Ele vem trabalhando na minha, na sua, na vida de cada um de nós aqui. Eu quero convidar você a refletir se você tem sido fiel a esse Deus. A questão é que Deus já é fiel para conosco, mas você tem sido fiel para com Deus? Você tem sido obediente? Você tem se confessado? E você tem tido fé em Cristo Jesus? Como anda a sua vida? Como anda o grau de relacionamento seu para com Deus? O dele para conosco a gente não tem dúvida, mas e o seu para com Deus? Quero convidar você a fechar seus olhos e a começar a perguntar para você mesmo: qual tem sido o grau da sua fidelidade para com Deus? Isso é uma pergunta pessoal. Não estou convidando você aqui a olhar para o seu filho, olhar para a sua filha, olhar para a sua esposa, olhar para o seu pai, olhar para o seu amigo, olhar para o seu esposo. O convite nessa noite aqui é para que você olhe para você, para que você abra a caixa preta que você muitas das vezes não abre para ninguém, e você, com muita sinceridade, você possa analisar como anda a sua fidelidade ao Senhor. O Senhor espera e deseja que nós sejamos fiéis a Ele. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós desfrutamos dos melhores planos dele para nós. Quando nós obedecemos, nós desfrutamos dos melhores planos de Deus para nós. Mesmo que a gente seja infiel, Ele é fiel, mas nós só vamos desfrutar dos melhores planos dele se nós formos fiéis a esse Deus. Se você entende que precisa melhorar a sua fidelidade ao Senhor, em alguma área da sua vida você entende que você precisa ser mais fiel ao Senhor, que em outras áreas você até tem mais facilidade, mas tem algumas áreas que você tem dificuldade e que não consegue ser fiel ao Senhor, eu quero convidar você a levantar sua mão e a gente vai estar orando, pedindo a Deus para que Deus reforce, para que Deus abençoe você e para que Ele possa ajudar você a ser fiel a Ele. Quero convidar você, não precisa ter vergonha, está todo mundo de cabeça baixada. Eu quero convidar você, se você tem alguma área que você entende que você precisa ser mais fiel ao Senhor, que você levante sua mão e nós estaremos orando por você. Aleluia, Deus te abençoe. Aleluia, Deus te abençoe. Aleluia, Deus te abençoe. Aleluia. Quero fazer um segundo convite. Quero convidar você a vir aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Pode vir, você que levantou a mão, vem aqui à frente. Nós estaremos orando aqui. Pedir para os pastores estarem aqui à frente. Eles vão estar orando. Aleluia. Pode vir à frente. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Você que levantou a mão, pode vir. Nós estaremos orando por você e pedindo a Deus para abençoá-lo, para cuidar de você. Aleluia. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, Senhor, reconhecendo a fidelidade do Senhor, ó Pai.
e reconhecendo também a nossa infidelidade, ó Pai. Deus, quantas vezes, ó Pai, nós somos infiéis a Ti, ó Pai. Quantas vezes, ó Pai, nós não temos fé em Cristo Jesus. Quantas vezes, Senhor, nós não confessamos, ó Pai, pecados que talvez só a gente mesmo saiba, ó Pai, mas que precisam ser confessados, ó Pai. E quantas vezes nós não o obedecemos, Senhor. Quero clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fortaleça essas vidas que estão aqui à frente, ó Pai, para que elas possam, ó Pai, saírem daqui, ó Pai, animadas, ó Pai, revigoradas pelo Senhor, que o Santo Espírito do Senhor esteja revigorando cada vida aqui, ó Pai, e que elas possam ser mais e mais fiéis a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela transforma a nossa vida, ó Pai. Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Senhor.